Olá pessoal, tudo bem? A todos vocês que seguem as nossas redes da Celebre Corretora, meu nome é Fernando, eu sou gerente de marketing da Celebre e hoje nós estamos para falar de um tema que já foi abordagem das nossas redes sociais, já foi abordagem de uma das nossas lives também, de um artigo para o nosso blog, que são os desafios do RH e gestão de pessoas pós-pandemia. E para a gente tratar desse assunto, a gente trouxe novamente a Juliana, consultora em gestão de pessoas e carreiras, e que vai nos tratar, a gente já falou, na verdade, né, Ju, na live, a gente já teve esse bate-papo no blog, mas a gente achou importante fazer esse material agora gravado para o nosso canal do YouTube, porque é um tema que continua recorrente, a gente continua falando desse tema, afinal a gente ainda não vive no mundo pós-pandemia, né, Ju? A gente está ainda na pandemia, mas o que a gente já observa são algumas tendências, tanto do ponto de vista dos desafios de RH, quanto também na gestão de pessoas. Então, antes de mais nada, para vocês que ainda não acompanharam os outros conteúdos, eu vou pedir para que a Juliana se apresente aí para a nossa audiência. Então, Ju, por favor. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas você está vendo esse vídeo. É um prazer estar aqui de novo, acho que sempre tem coisas novas para falar desse tema, porque a gente praticamente está vivendo ele todos os dias, sempre tem alguma alteração, algo que a gente possa contribuir, uma reflexão diferente. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento de uma retomada para os escritórios, as pessoas já tendo uma certa mobilidade nas suas cidades, algumas outras cidades ainda não, alguns escritórios não, mas como é que a gente vai viver aí essa retomada? Eu acho que a gente tem aprendido muito no dia a dia, né? Não tem uma receita certa, né? Uma solução mágica, mas a gente vai tentar aqui trazer ao máximo de informações para vocês. Isso aí. Então, assim, na verdade, a exemplo do que a gente fez nos outros conteúdos, a proposta aqui é um diálogo, é um bate-papo, então a gente só tem alguns nortes aqui para seguir, para orientar dos temas que nós achamos por bem aprofundar. E eu começo falando do tema que já é evidente, o tema que já se fala antes mesmo de ser pós-pandemia, ou seja, no momento que a gente vive, que é a questão do home office, né, Ju? A gente tem acompanhado uma série de empresas que, ou obrigatoriamente, ou até aproveitando um momento, adotaram essa medida do home office como uma prática temporária e que muitos já começam a avaliar isso como uma adoção definitiva na política de trabalho. O que me preocupa, a gente já abordou isso em outras vezes e eu queria a sua visão atual agora com novas semanas se passando desse período de pandemia, que o que me preocupa aqui é um dado que, apesar de a maior parte dos executivos brasileiros em recentes pesquisas já demonstram que vão adotar a prática em maior ou menor grau, me assusta um pouquinho quando a gente fala que vai tomar isso compulsoriamente. É isso que eu queria que você trouxesse para a gente, Ju, porque será que a empresa está madura suficientemente para adotar essa medida? E quando a gente fala maduro, me vem a questão da ergonomia, me vem a questão de como a estação de trabalho vai estar apropriada dentro do ambiente residencial para o trabalho. Tem a ver com essas mães todas, né, que lidam aí com os desafios de ter muitas vezes crianças pequenas, onde geralmente é o que ocupa, demanda mais trabalho, e desempenhar as funções no horário. A gente está em isolamento social ainda e tem muitas crianças que estão tendo aulas online. Então, isso obviamente não tem a ver só com o universo das mães, os pais também estão sendo desafiados a isso. Com certeza. Mas quando a gente fala em adotar essa medida, quando o executivo toma essa abordagem, vou adotar a política, será que ele está olhando tudo isso antes? Será que a empresa está madura? Como é que você enxerga nos diálogos que você tem tido nas suas consultorias, Ju? Eu vejo, acho que o primeiro ponto importante é que a gente não está vivendo um home office tradicional, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente levar para os líderes, em geral das organizações, né? A gente não pode encarar um plano de home office agora como se fosse há um ano atrás, né? Se a gente estivesse falando disso em 2019, eu diria para você, olha, a chance de dar certo, a chance das pessoas ficarem mais produtivas mesmo é real, porque a gente tem uma série de pesquisas já em cima disso. Agora, vamos imaginar todas essas consequências que foram dadas a partir da pandemia, né? E que, ou seja, a gente não está trabalhando no modus operandi normal.
Então, exige uma série de adaptações, sim, ergonômicas, de pensar na qualidade de vida, de pensar na saúde, que é o que nós estamos fazendo agora, mas existe também uma série de preocupações, porque a rotina não é a mesma, né? Então, a gente tem que entender, os líderes precisam entender que a gente está passando por um período de transição, e esse período de transição pode levar, sim, a medidas pós-pandemia de haver o home office mesmo para determinados cargos, determinadas áreas, de que isso seja uma flexibilidade que antes não existia na empresa. Agora, tem um outro ponto que eu tenho discutido, né, em geral, assim, com as consultorias, com as empresas, que também tem a ver com a cultura organizacional, né? Tem empresas que são muito, que a questão relacional, que são muito, as pessoas são muito próximas, e isso também a gente sente falta, né? De se relacionar no trabalho, de encontrar com os amigos, de sair para almoçar, né? De fazer o happy hour. As pessoas também estão com saudade de sair das suas casas. Então, o isolamento também gerou uma necessidade que eu tenho ouvido as pessoas falarem. Já li algumas coisas sobre isso, de algumas pessoas falarem, olha, eu acho que eu gostaria de novo de sair pelo menos 2 dias da semana de casa, para ter uma rotina fora mesmo. O ser humano é um ser relacional, né? Ele quer se encontrar com pessoas. Então, eu acho que o pós-pandemia, a gente vai esperar aí das organizações um planejamento melhor, mas uma interação entre trabalhar de casa e trabalhar no escritório. Eu já tenho clientes, como eu falei até na live, que extinguiram o escritório. Eu já tenho clientes que extinguiram e não voltarão mesmo na pós-pandemia, né? Já se adaptaram com novos recursos, já enviaram produtos como cadeiras, mesas para a casa dos colaboradores que quiseram. Então, eu já tenho empresas, eu não vou citar o nome aqui para não né, dar crédito diretamente, mas eu já tenho empresas que estão liberando dinheiro para os funcionários comprarem os seus móveis para poder trabalhar home office. Okay. Então, a gente já tem essas práticas aqui no Brasil, né? Apesar de ser práticas que a gente já estava vindo fora do Brasil, mas no Brasil a gente já tem empresas fazendo isso. Então, a gente vê o quê? Coisas que não eram cogitadas, né, anteriormente, então não era cogitado naquela empresa você poder trabalhar da sua casa, hoje está sendo revelado um bom mix de qualidade de vida. Porque você pode acordar mais tarde, você pode trabalhar como eu aqui no ambiente que você quer da sua casa. É claro que a gente vai adaptando conforme a necessidade, mas eu acho que a gente pode perceber aí esse movimento. E tem toda uma questão também de como é trabalhado o soft skill dessa pessoa, né? A questão da disciplina, da organização, a gestão do tempo, tudo isso muda e interfere também a forma como ele vai trabalhar, né? Muda muito, e eu acho que tem a coisa do perfil, né? A gente tem que entender que tem pessoas, que aí são essas pessoas que normalmente relatam para mim, que prefeririam voltar ao escritório, porque preferem estar num ambiente do trabalho, até para o seu corpo se organizar, né? A questão mental, quando você está em determinado ambiente, o corpo e a mente entendem que você está em casa. Determinado ambiente, ele entende que você está no trabalho. Isso é como se uma chavinha, né? Então, eu brinco que quando a gente acorda de manhã, se você está acostumado a pôr sua roupa do trabalho, e isso é um código para você de que você está trabalhando, faça isso mesmo que você estiver em casa, né? Mesmo que você estiver em casa, faça a mesma rotina para que o seu cérebro possa acostumar com isso. Então, eu não indico as pessoas trabalharem de pijama, né? De roupa de casa, só porque eu não vou atender ninguém hoje, eu não vou fazer nenhuma reunião, não pentei o cabelo, né? A gente indica que a pessoa faça a mesma rotina de como se ela estivesse saindo para trabalhar. Até para o corpo não sentir essa diferença. E isso vai tornar a gente mais flexível também, né? A gente vai poder acordar mais cedo, talvez, para fazer uma atividade física. Então, eu vejo que a gente tem uma série de benefícios, se a gente souber usar esses benefícios, né? Sim. E aí eu acho que vem de encontro já o segundo tema que a gente vai abordar, porque, assim, isso faz com que cada vez mais o RH tenha uma importância, uma participação efetiva nessa transição. E também falando do momento pandêmico, tem muito a ver com a saúde mental do colaborador. Quer dizer, somada a toda essa mudança de estação de trabalho do escritório para a residência, você tem um momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, onde as pessoas estão mais suscetíveis a uma fragilidade emocional, ou pela crise econômica, ou pelo momento de ter alguém próximo ligado à saúde, ligado
a contaminação do Covid. E aí, dito isso, como é que você observa, Ju, não só o RH, mas o papel da liderança diante da saúde mental dos colaboradores? Existe uma pesquisa recente que mostra, da Organização Mundial de Saúde, que esse ano já vai haver o maior número de licenças e atestados médicos no trabalho por conta de saúde mental, por conta de algum distúrbio mental. E aí você já me ensinou na própria live, nas nossas outras conversas, que a área de recursos humanos está trabalhando com outro termo, que seria a segurança psicológica do colaborador. Conta um pouquinho mais sobre isso e como é que você vê o desafio do RH em fazer essa intermediação junto ao colaborador. Esse é um desafio importante que a gente talvez tenha que se preocupar até mais, Fernando, do que a gente se preocuparia com a ergonomia. Porque a ergonomia, o colaborador, né, o profissional, ele consegue se virar sozinho. Pensa que eu consigo, né, se você me der algum recurso, comprar minha própria cadeira, ajustar a minha mesa aqui do trabalho, ajustar dentro da minha casa onde é que vai ser esse local. Isso a gente consegue, eu falo que a gente tem autonomia para resolver isso. Agora, quando a gente vai falar de saúde mental, né, como a gente está chamando de segurança psicológica para o retorno desse profissional ao seu ambiente de trabalho, a gente está falando de algo que às vezes eu não consigo lidar sozinho. Então, o apoio do RH nesse momento é super importante para entender quem está apto, quem está se sentindo bem para retornar, por exemplo, ao escritório. Como eu falei para você, eu tenho visto empresas já no movimento de retorno, né? Pelo menos uma vez ou duas vezes na semana a pessoa vai ao escritório, tem todo um rodízio, tá seguindo todas as condições de segurança, mas ainda vejo pessoas que não estão se sentindo confortáveis em sair das suas casas, porque estão com algum tipo de medo, de receio, ou porque tem um parente na sua casa que é idoso, alguém que está na zona de risco. Então, a pessoa também se sente responsável por isso, né? Então, a gente entende que os recursos humanos agora têm um papel importante de conversar com as lideranças, de conversar com essas pessoas que estão se sentindo dessa forma, para oferecer um apoio psicológico. Não por acaso... não por acaso, Fernanda, a gente tem visto aqui, eu tenho muitas amigas psicólogas, então eu tenho visto elas me comentando que o número de pessoas buscando atendimento psicológico, buscando atendimento terapêutico, tem aumentado muito, coisa de 2, 3, 4 novas pessoas por dia, que elas têm recebido o contato para falar, olha, você tem horário para me atender? Tem horário para conversar? Porque as pessoas realmente estão precisando de apoio psicológico. Não só pelo movimento de sair de casa, mas pelo movimento, como você disse no começo, né, da rotina. A rotina mudou, as mães, os pais estão sem ajuda, às vezes você tem alguém da família que faleceu durante toda essa pandemia. Então a gente tem que entender que a gente também está vivendo um momento de lutos, no meio de toda a pandemia. Então, eu acho que a organização, o RH tem um papel fundamental em garantir que nós estamos olhando para esse assunto, que nós estamos conversando com as pessoas, entendendo quais são as necessidades. A gente já tem movimentos das organizações em fazer o que a gente chama de uma entrada, né, um onboarding de novo, né, trazer as pessoas de novo, olha gente, a entrada vai ser assim, a gente está seguindo esses protocolos, todo mundo está confortável, né, a gente tem essas restrições, então explicar para esse colaborador como é que vai ser tudo isso, não é somente ligar e falar amanhã vem para o trabalho, né, como é que ele pega metrô, ônibus, ele vai usar máscara, não vai, como é que vai ser esse aparato que ele vai ter para ir até lá. Então, tem uma série de medidas que, neste momento, o RH tem que se dedicar muito a estar perto, né? O que eu percebo, aqui falando do lado de cá, falando aqui pela corretora, nós somos uma empresa hoje especializada em planos de saúde, então nós temos hoje diversos clientes corporativos onde a gente começa a perceber que o movimento de programas de saúde dentro de empresa deixa de ser somente uma medida paliativa ou uma ação pontual, e realmente começa a integrar a parte da política de recursos humanos. Falando um pouquinho da Cérebre, nós hoje temos uma plataforma de dados que estuda o comportamento e os dados de utilização dos colaboradores na utilização do plano de saúde. E observando uma tendência, um risco à saúde do ponto de vista, como, por exemplo, a segurança psicológica do colaborador, ou seja, ele passa a ter
várias consultas médicas, por exemplo, numa sessão de terapia, no atendimento de psicologia, nós começamos a acompanhar isso mais de perto e começamos a promover ações em loco nas empresas com o objetivo de fazer esse trabalho preventivo. E isso é uma realidade que eu acredito que vem para ficar, mesmo no mundo pós-pandemia. Já existem estudos que mostram que programas de conscientização e prevenção podem diminuir até 50% as despesas de contas médicas dentro de uma empresa. E isso, obviamente, melhora a qualidade de vida e proporciona realmente um trabalho de acompanhamento mais efetivo da saúde desse colaborador, não só no aspecto mental, mas também em outras questões ligadas à saúde, né? Sim, a saúde física, né? A gente sabe que para a saúde mental, a saúde física também ajuda muito. E eu diria para você que a gente tem um paradigma para a gente quebrar aqui, aproveitando que a gente está falando com vários RHs aqui, Fernando, que a gente sabe por algumas pesquisas que a maioria das pessoas, dos profissionais que estão dentro das organizações, não falam que fazem terapia. Não querem contar. Ainda existe um estigma, né, ou um preconceito, eu diria, com pessoas que falam que fazem terapia, né? Porque a gente ainda tem aquele estigma de que terapia é para quem não é bem da cabeça, ou porque a gente é louca. Então, o próprio profissional tem vergonha, não se sente, às vezes, à vontade de falar para o gestor dele, para a gestora dele, que ele está com... De certa forma, demonstrar fragilidade emocional é visto no ambiente corporativo como algo pejorativo, né? Exatamente. Ainda nos dias de hoje. Exatamente. Então, a gente vai ver pessoas aí com depressão, ansiedade, burnout, dentro do ambiente de trabalho, mas que, às vezes, o RH ou o próprio gestor não sabem que a pessoa, né, tem essa condição. Então, eu diria que a gente também tem que quebrar essa barreira de falar deste assunto. Então, os RHs dentro das organizações precisam trazer profissionais para falar sobre esses assuntos, saúde física, saúde emocional, saúde mental, produtividade, disciplina. A gente precisa começar a inserir esses assuntos, conteúdos desse tipo dentro das reuniões com os líderes, com as suas equipes, né? Não deixar passar esse momento sem a gente falar com as pessoas sobre isso, como está na sua casa, como está com a sua família. Então, eu indico muito para os meus gestores, em todas as reuniões que eles têm semanais com as suas equipes, individuais, com seus, né, profissionais, sempre falarem como eles estão também pessoalmente, para começar a abrir um canal de comunicação de que, se não estiver tudo bem, pode falar, né? Porque eu também talvez não esteja tão... porque está todo mundo passando por isso. Essa é uma excelente oportunidade para o RH começar a inserir assuntos que eram tabus, às vezes, dentro da organização, né? Como vocês podem apoiar. E eu acho que vocês têm muito a apoiar nesse sentido, porque ainda a gente tem esse preconceito e as pessoas não se abrem no ambiente de trabalho para falar que elas fazem terapia ou que elas queriam fazer. Elas ainda acham que isso não é politicamente correto. Então, a gente também tem que quebrar essa barreira, né? E poder fazer isso de forma preventiva. Porque além da gente falar de algo preventivo para a saúde, a gente também está falando sobre autoconhecimento dentro do próprio... das próprias atividades do dia a dia dele, ele vai ficar melhor, né? Ele vai liderar melhor se ele estiver cuidando dele mesmo. Ou dela mesma. Então, eu acho que tem aí uma porta aberta para o RH aproveitar nesse momento. Então, a gente não pode deixar passar. Eu falo que se a gente deixar passar para resgatar de novo, vai ser mais difícil, porque aí a gente vai ter que lidar, né, Fernando, com o tratamento, não com a prevenção. Sim. E tudo isso em meio a uma mudança muito drástica que eu acho que já começou a acontecer antes mesmo da pandemia, que é toda essa revolução digital que nós vivemos. E que eu já vou ligar 2 pontos num só, e aí depois você se vira para tentar conduzir ou explicar. Mas assim, o que eu percebo, Ju, as relações de trabalho estão mudando muito, e agora com pós-pandemia eu acho que isso vai ressaltar ainda mais, porque você tinha uma grande massa da população, não só lá fora, mas no Brasil já tinha esse movimento, seja porque as relações seletistas já vêm sendo transformadas. Há uma abertura gigantesca, uma média de 18% a 20% de crescimento de mês, microempresas individuais, ano após ano. E aí você tem todo esse complexo de mudança de trabalho em meio à pandemia, em meio a pessoas
com uma carga emocional maior. E aí, como é que fica o papel de gerir e liderar pessoas? Com as mudanças de relação, como é que você enxerga? É realmente um mundo sem volta, essa mudança? Há uma composição híbrida aí? E como fica a gestão de pessoas? Como é que fica você liderar e cobrar uma pessoa que muitas vezes não vai estar no escritório, que muitas vezes você vai coordenar ela não por horário de trabalho, das 9 às 18, mas por job, né, por um contrato pré-determinado, com prazo final? Como é que você vai liderar pessoas com uma fragilidade emocional e uma carga maior de segurança psicológica que você precisa nutrir? Não só ele, mas você também que lidera, por sua vez, também precisa desse aparato. Quer dizer, as relações de trabalho mudaram muito, né, Júlia? Muito. Eu acho que a gente está vivendo um momento único também para isso, porque a gente está tendo que rever o que eu chamo de tudo que você fazia antes, daqui para frente, como líder, vai mudar. Só que a gente ainda não sabe essa resposta. Eu falo que essa é a questão. A gente ainda não sabe como é que a gente vai lidar com isso, mas a gente tem uma tendência, né, que já era estudado pelas pesquisas, no sentido de trazer uma liderança muito mais de relações do que uma liderança de cobrança. Porque muitas das vezes a gente vai perceber, Fernando, que a relação, quando ela é bem estabelecida, o que é bem estabelecida, eu falo? Quando ela tem confiança nessa relação, ou seja, eu confio com quem eu trabalho, de ambas as partes, né? Eu confio no meu gestor, na minha gestora, que vai fazer o que é melhor para mim, e a minha gestora, o meu gestor, confia em mim que eu estou fazendo o melhor que eu posso, e a gente tem combinados claros. Eu acho que tem 2 pontos aí importantes. A gente vai ver que essa relação é que nutre a produtividade. E é uma equação um pouco diferente do que a gente tinha, ou tenha, por enquanto ainda, em muitas, ou na maioria das nossas empresas, que é uma relação de comando e controle, né? Eu mando, você obedece, eu peço, você cumpre, e você precisa ir lá e cumprir um certo horário, independente da sua produtividade. Então, a gente vai ver um aumento aí de uma cobrança muito mais por resultados e menos pelo só esforço que você faz todos os dias. É claro que quando você fala da abertura das MEIs, né, a gente também está vendo um número de desemprego aumentar, então as pessoas também estão tendo que se virar, né, como pode. Sim. Mas, por um outro lado, para mim, isso vai abrir uma série de oportunidades para a gente descobrir o que a gente gosta de fazer, né, para a gente não ficar, às vezes, né, ter uma liberdade de escolher o que você vai fazer, de quais empresas você pode prestar serviço. Então, eu vejo que a relação do trabalho também vai mudar. E as empresas estão tendo que se adaptar a isso. Então, se a gente está falando de organizações que vão reduzir jornada, já reduziram jornada de trabalho, quer dizer que aquela pessoa tem 1 dia, 2 dias da semana livres. E provavelmente ela não está ganhando nesse 1 dia ou 2, ela vai ter que fazer outra coisa para compor a renda. Então ela talvez vai ter que ter uma carreira paralela, né? Seja para vender doces, bolos, fazer comida para fora, ela vai ter que ter uma carreira paralela. Então a gente vai encontrar aí oportunidades também de novas carreiras, novas atuações dentro da organização. Talvez eu trabalhe para você só 3 dias da semana e você me paga por esses 3 dias e a gente cria uma relação de trabalho diferente. Claro, obviamente, né, Fernando, que a gente não pode deixar de falar que o nosso código de leis de trabalho ainda não está adaptado para isso. Claro. Está adaptado a um momento de pandemia que flexibilizou algumas coisas para as organizações, mas a gente não tem isso como regra. Mas eu imagino... E o que eu percebo, na verdade, Ju, é que há espaço para ambos, né? O que a gente percebe é que a empresa que está num momento de escala, num momento de velocidade de crescimento, ela não vai abrir mão de ter maior controle e de ter mais pessoas ao seu lado, trabalhando talvez no ambiente de escritório, porque você, às vezes, está num momento de implantação de um projeto onde você requer maior controle, maior reuniões, maior debate, maior foco naquele projeto específico. Por outro lado, você vai abrir outras frentes de trabalho para iniciativas e projetos ligados à área de inovação, de criatividade, de soluções, em que você pode compor equipes mistas por metodologias ágeis, que você pode falar com um profissional especialista que muitas vezes não está nem no Brasil, ele está em outro país, e que você vai gerir esse projeto de uma outra forma. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E aí a gente vai se beneficiar com o quê? Com essas novas metodologias,
né, que a gente ainda estava com dificuldade de trazer para o nosso dia a dia, a gente vai ter que se aportar delas. A gente vai ter que começar a entender, eu falo a gente, porque o brasileiro ele tem uma certa, às vezes, dificuldade de se aportar com indicadores, objetivos claros. A gente não quer ficar preso, né? Eu falo que a gente foge um pouco dessa burocracia que é importante na hora que a gente está falando de um acompanhamento de metas, de um acompanhamento de objetivos estratégicos, que por uma questão até cultural a gente acaba não olhando muito para planejamento de longo prazo. E esse é um momento importante que a gente vai ter que... As pessoas falam assim, mas a gente está no meio da pandemia, como a gente vai se planejar? Mas olha, se você não se planejar agora, daqui a um ano vai ter muitas outras empresas à sua frente, os concorrentes não vão brincar, né, só porque a gente está na pandemia. Então, as organizações precisam começar a olhar para os indicadores reais, para aquilo que vai alavancar a organização, precisa começar a trazer prioridades para suas equipes. Então, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, o que é prioritário? E eu vejo que essa é uma dificuldade dos líderes, em geral, né, de colocar prioridades, de colocar acompanhamentos reais por indicador, não porque a pessoa abriu o computador às 9 e fechou às 6, mas o que efetivamente ela agregou naquele dia. Qual foi a grande entrega da semana? Né? Então, a gente vai ter que se beneficiar dessas metodologias agora, depois, né, enquanto a gente está na pandemia, aprender com essas metodologias para que a gente possa fazer essa gestão muito mais das relações que eu tenho do que da cobrança do controle o tempo inteiro. Pode ser que eu produza melhor à noite e eu vou fazer esse projeto à noite. Entende? O importante é que amanhã tem que estar pronto. Então, o gestor também vai ter que se flexibilizar a entender isso daquele profissional, né? Sim. E o que eu percebo é que as empresas, de certa forma, vão cada vez mais direcionar o seu esforço para ter equipes centralizadas para aquilo que é o core dela. Exatamente. Tudo que for fora desse core realmente vão abrir espaços para oportunidades e outras formas de contratação que eu delegue por meio de terceirização, por meio de contratos com tempo determinado, por contratações em cargas de horário que devem ser flexibilizadas, ou seja, eu vou ter espaço e oportunidades para convivência entre ambos, mas a empresa vai estar muito mais aberta a entender o que é prioridade, o que eu posso tratar como inovação. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu diria que a vida não está fácil, Fernando, e você sabe que você é líder, para nenhum líder. Nesse momento, né, a gente falou de mãe e pai no começo, e eu quero aqui, me solidarizar com todos os líderes, todas as líderes, porque não está fácil para vocês também. O que a gente tem é que se apoiar na sua área de gestão de pessoas, na sua área de RH, né, nos seus business partners que você tem na sua organização. Se apoie em agora aprender coisas novas, skills novos que você já via lá atrás que precisava, mas eu brinco e falo que nessa pandemia ficou mais evidente aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não sabe, né? Porque agora, de alguma forma, apareceu. Então, você que é líder, que está ouvindo aqui a nossa live, procure agora, nesse momento, também buscar o seu desenvolvimento. Porque lá na frente isso vai fazer muita diferença, né? Você ser o melhor líder agora, nesse momento de pandemia, que todos nós estamos passando por uma situação de extrema delicadeza, é importante que você também cuide do seu desenvolvimento, né? Não só o RH te apoiar, mas você também ir atrás desse desenvolvimento. Então, sempre que eu posso, eu digo para os líderes, este é o momento para você se apoiar no seu RH, ou, enfim, da forma que você achar melhor do seu desenvolvimento, esse é um momento crucial que vai fazer a diferença para você lá na frente. Porque tudo que a gente tem de bom e o que a gente não tem tanto de bom, ele está aparecendo muito mais nesse momento. Sem dúvida. Ju, acho que a gente seguiu todas as nossas pautas direitinho, hein? Acho que a gente passou de ano. Obrigado. Acho que assim, a conversa, obviamente, ela não termina aqui, né? A gente deixa a ideia desse projeto da Celebre que a gente possa ir revisitando esses temas à medida em que os acontecimentos forem surgindo e a gente está ainda nessa transição da pandemia e que a gente espera que termine o quanto antes. Mas a grande questão é que a Celebre se propõe, dentro das nossas redes sociais, a ter um amplo debate sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. E isso, quando a gente traz para dentro das corporações, ganha um peso muito maior diante de todo esse cenário econômico, diante da própria pandemia e diante de toda essa transformação digital que a gente vive, que está trazendo
transformações nas relações de trabalho em todas as áreas. Então, obviamente, hoje a gente está abordando o RH, mas, obviamente, essas transformações são reflexos em quase todas as empresas, em quase todos os segmentos. Então, eu gostaria de te agradecer enormemente por essa contribuição. Gostaria que você fizesse aí a divulgação dos seus canais aí com quem quiser te seguir, quem quiser curtir os conteúdos que a Juliana Rissardi posta, onde encontrar. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo. Sempre que precisar pode me chamar, a gente fala de temas novos, tem bastante coisa para a gente abordar, acho que vai ter muita novidade daqui para frente. Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Quem quiser me encontrar é só me seguir no Instagram, é @Juli_Rissardi com 2 S's. No LinkedIn também é Juliana Rissardi. É só me seguir lá, quem quiser me procurar, fiquem à vontade, respondo todas as dúvidas. Obrigada, viu? Célebre, obrigada, Fernando. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos e fica aqui o convite para que todos continuem seguindo nossas redes, acompanhem também as nossas redes pelo site da Célebre, lá tem todos os canais, e que a gente se veja num próximo conteúdo exclusivo aqui da Célebre, ok? Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, um beijo.